É preciso também perceber até que ponto é que isto não é feito para provocar um aumento ainda maior do número de alunos, do número de docentes, aliás, com horário zero, sabendo-se que o Ministério da Educação, que tinha até ontem dado às escolas como prazo para lançarem na aplicação própria ou na plataforma de horário zero os professores sem componente letiva, e que agora, no entanto, foi prolongado por mais um dia de hoje. E hoje, até ao final do dia, as escolas têm que lançar nessa plataforma o número de professores com horário zero. O número de professores com horário zero, no próximo ano, nós calculamos que possa andar na ordem dos 18 mil, 17 mil, talvez, vai ser maior do que foi o ano passado. O ano passado, em julho, finais de julho, por esta altura, foram cerca de 15 mil, um bocadinho mais que 15 mil. Este ano, quase 12 mil são os dos quadros de zona pedagógica. Portanto, os quadros de zona pedagógica eram praticamente 12 mil professores, foram colocados 188, o que significa que 11.700, um pouco mais, se calhar, mas à volta disso, são já de si horário zero. São pessoas que não têm componente letiva, porque neste momento nem sequer estão colocados em escolas, não estão em escolas, nenhuma escola lhes pode dar atividade, portanto, neste caso, a quase totalidade dos professores de quadros de zona pedagógica têm horário zero. Vão acrescentar-se a estes todos aqueles que resultarem, nomeadamente, daquilo que o Ministério da Educação vier a homologar, e neste caso, o corte de turmas irá sempre refletir-se em mais professores com horário zero. Eu sobre esta matéria, já agora quero dizer que foi ontem aprovada na Assembleia da República a lei que vai, neste caso, regular a mobilidade especial e também a mobilidade interna dos trabalhadores da função pública, também dos professores, e sobre essa matéria não posso deixar de dizer que aquilo que o grupo parlamentar do PSD e do CDS fizeram foi, de facto, desrespeitar os termos de um acordo recentemente assinado em ata e que previa que os professores que não forem colocados no âmbito da mobilidade interna e forem compulsivamente transferidos pelo Ministério da Educação, não poderiam, e foi isso que ficou acordado, sendo professores do quadro, ser transferidos para mais do que 60 km da sua residência, e os professores dos quadros de zona não poderiam ser transferidos para além do seu quadro de zona. Aquilo que foi ontem aprovado. E, portanto, o PSD e o CDS não apresentaram como propostas de alteração à lei aquilo que ficou acordado, foi que aquilo que ficou ontem aprovado foi que os professores do quadro de escola ou agrupamento que não forem colocados em mobilidade interna poderão ser compulsivamente atirados para qualquer escola do seu QZP. E o QZP de Coimbra, eu recordo que é Coimbra, Aveiro e Leiria, portanto são 3 distritos que vão desde Ovar, no caso de Aveiro, até Castanheira de Pera, portanto passando pela Pampilhosa da Serra, por aqui tudo, não é? E os professores de QZP poderão ser transferidos para o âmbito de 2 QZPs, o que, no caso aqui da região, para além dos 3 distritos que eu disse, Aveiro, Coimbra e Leiria, ainda incluem Viseu, Castelo Branco e Guarda, que é uma coisa absolutamente medonha e que não corresponde àquilo que foi acordado. Nós iremos, naturalmente, que agora, junto do Sr. Presidente da República, que foi quem reconduziu este governo, no fundo nós temos hoje um governo semi-presidencial, porque metade foi ele que disse que queria, a outra metade foi o Passos Coelho, portanto nós iremos, junto do Sr. Presidente da República, que recomendou ao novo governo que tivesse atenção aos parceiros sociais e que aprofundasse o diálogo social, nós iremos, dizia, junto do Sr. Presidente da República, requerer que, quando tiver que promulgar esta lei, que faça alguma coisa no sentido de um compromisso que o Governo assumiu com os professores ser devidamente considerado. Ainda hoje já não, mas amanhã nós precisávamos saber exatamente o que foi aprovado, já vimos, e portanto este compromisso foi desrespeitado e nós iremos, obviamente, continuar e ver até onde é que podemos ir, até no plano jurídico, para fazer valer aquilo que foi acordado. Seja como for, as escolas têm até hoje para lançar os professores com horário zero na plataforma das mesmas e, portanto, aquilo que nós achamos é que o Ministério da Educação também fez o que fez com a intenção de criar horário zero. E com coisas que não têm nenhum sentido nenhum. E que não têm rigorosamente nenhum sentido. Eu há pouco recebi aqui de uma escola de Évora e que dizia, digam lá e tal, denuncia isto. É a Escola Secundária Gabriel Pereira. Diz aqui o colega que funcionaram durante este ano 10 turmas do 10º ano dos cursos de prosseguimento de estudos. E que foram-lhes cortadas, das turmas que tinham, 4 turmas dos cursos científico-tecnológicos
neste caso, 2 turmas dos cursos científico-tecnológico, uma do curso de Ciências Socioeconómicas e uma de Humanidades. Têm professores para estas turmas, que vão ficar com horário zero. Curiosamente, foram abrir precisamente estas 4 turmas, nestas áreas, numa escola que fica na cidade de Évora, onde não há um único professor para estas disciplinas, porque também não as tinham, não é? E que viram lá abertas as turmas. Ou seja, ou isto é de uma incompetência completa, em que na DGEST nem repararam em que escola é que deveriam abrir as turmas, ou então têm outras intenções, nomeadamente remeter para o horário zero mobilidade interna aos professores da escola onde os cursos fecham, e eventualmente na escola do lado, mas até aí se enganaram se o fizeram, poderem para o mesmo efeito contratar professores que, sendo contratados, porque também o que aqui diz é que os professores destas 4 turmas nesta escola eram todos professores do último escalão da carreira com mais de 30 anos de serviço, e, portanto, tentar substituir professores mais caros, se quisermos assim, do topo de carreira, por professores precários contratados. Mas até se foi isso que eles pensaram, pensaram mal, porque é quem não conhece a lei, porque a lei faz com que estes colegas, concorrendo à mobilidade interna, sejam transferidos de uma escola para a outra, uma vez que são no mesmo concelho. Portanto, nem estamos a ver muito bem e, portanto, estamos mesmo inclinados para que se trate simplesmente de incompetência do Ministério da Educação. Para terminar, dizer que, e agora, muito a sério, nós estamos muito preocupados, porque isto faz parte, obviamente, e continua a fazer parte daquilo que nós estamos a assistir neste país há algum tempo a esta parte, que é um ataque fortíssimo à escola pública, e à capacidade de resposta da escola pública, e à qualidade das respostas da escola pública, e à diversidade da resposta das escolas públicas, com uma intenção, que é a intenção de transferir para o setor privado respostas que hoje são públicas. Não é por acaso que até ontem, nós fomos chamados a dar um parecer sobre uma nova lei, um decreto-lei que o Ministério da Educação quer aprovar, sobre o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, do ensino privado, e que, curiosamente, vem ao encontro pelo lado negativo, de algumas das nossas preocupações. E eu diria, a principal das quais é que o Ministério da Educação está a propor, e como disse, acabou ontem o prazo para dar este parecer, a Anabela Steyer foi responsável por fazer isso, uma das propostas que lá estão é fazer cair, eliminar os requisitos para a celebração de um contrato de associação. Ou seja, hoje um colégio privado só pode celebrar um contrato de associação se encontrar num raio superior a 4 km de uma escola pública ou, se estiver a menos, esta se encontre sobrelotada. Aquilo que o Ministério propôs e que nós até ontem tivemos que dar parecer foi que deixe de haver critério, deixe de haver requisito. Ou seja, passa a ser a decisão política a determinar se é ou não é celebrado contrato de associação. Aliás, isto até vai mais longe. Vai mais longe porque vai permitir, se for aprovado tal e qual como está neste momento na proposta, vai permitir que um colégio privado possa ser construído em qualquer local simplesmente por deferimento tácito. Ou seja, até hoje tem que haver explicitamente autorização de construção com fundamentação. A partir de agora, e se for aprovado o decreto-lei tal como está, basta que, pedida a autorização, a administração, neste caso o Ministério, nem responda e, passados 60 dias, podem começar a construí-lo porque foi tacitamente deferida a autorização. Ou seja, a facilidade absoluta para construir os colégios e para poder depois celebrar contratos de associação aqui ao lado das escolas que são públicas e que são pagas com o dinheiro de todos nós. Portanto, há aqui claramente uma intenção que nós percebemos qual é, que é destruir a escola pública. E bem pode o Primeiro-Ministro Passos Coelho dizer, como disse no fim de semana, que foi o país não pode continuar a pagar a quem não precisa. Portanto, isto a propósito dos professores, e a propósito dos horários zero, e a propósito dos alunos, a declaração do Sr. Primeiro-Ministro foi o país não tem condições para continuar a pagar a quem não precisa. Isto levado às últimas consequências, queria dizer que os seus membros do Governo podiam passar a trabalhar de borla, porque, na verdade, se há gente que não é precisa a este país, são os membros deste Governo e, portanto, o país, de facto, deveria ser aliviado desse custo que era ter que pagar a estes ministros e a este Primeiro-Ministro e a todos estes que andam aqui a destruir o nosso país. Diz-se também, diz o Sr. Primeiro-Ministro, depois de ter sido remodelado este Governo com a substituição de um antigo representante dos interesses do BPN por um outro representante dos interesses do BPN, disse que nós estávamos a entrar num novo ciclo político. E esse novo ciclo político, infelizmente, parece assentar num discurso velho. A União Nacional, a Salvação Nacional,
são coisas que já passaram por este país há tempo demais para que agora o Sr. Primeiro-Ministro volte a recuperá-las e a falar nelas. Na verdade, este é um ciclo político novo, como eles dizem, que tem a velha intenção de reduzir a escola pública a respostas mínimas e de menor qualidade. Concluía lembrando, porque acho que é importante neste momento, as palavras do professor António Nova, no 11º Congresso da FENPROF, e que vão precisamente, identificam aquilo que está a passar e bem. Ele dizia que a escola pública, apesar de todas as suas deficiências, tem sido fator de progresso e coesão, tem sido base do Portugal democrático. É uma escola que alguns querem agora pôr em causa, criando divisões e fraturas, restaurando velhas políticas feitas de ideias velhas e de velhos preconceitos. E é exatamente isso que se está a passar. Portanto, neste caso concreto, a intenção é esta, é recorrendo ao velho preconceito do Estado do papão, ao velho preconceito de que, ou pelo menos à ideia velha de que é preciso menos Estado, mas melhor Estado, neste caso melhor Estado para alguns, sobretudo para aqueles que são a elite deste país e que, portanto, poderão ter ou deverão continuar a ser eles que têm acesso ao conhecimento e à qualidade, reservando-se a escola pública apenas para coisas, respostas mínimas para aqueles que não têm outra possibilidade, e, portanto, não é este o caminho que a FENPROF defende, que nós defendemos, e, portanto, acompanhamos completamente esta opinião do professor António Nova e dizer que, da nossa parte, a luta em defesa de uma escola pública de qualidade para todos, gratuita, essa vai continuar.